A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui na igreja juntamente com os obreiros, professores, e nós estamos falando, conversando da Bíblia, né? Aqui, graças a Deus. E o tema que nós escolhemos para hoje foi Mateus 26 e o versículo de número 39, né? Que está escrito assim na palavra de Deus. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então é esse versículo aqui que nós estamos debatendo aqui, nós estamos falando, e o diácono Erivaldo, ele entende de uma forma, mas dentro da Bíblia, logicamente tudo é dentro da Bíblia, né? O diácono Gepes também, ele também tem o conceito dele dentro da Bíblia também, da mesma forma o obreiro Paulo, né? E a minha pessoa também como pastor. Isso é gostoso, isso é bom para todos nós, né? E aqui nós estamos, né? E a pergunta que soa aqui, né? Dos nossos obreiros aqui, a pergunta que eles fazem é por que, né? Porque Jesus se angustiou-se, né? Porque Jesus se angustiou-se, porque Jesus sentiu essa angústia no seu coração. E os amados irmãos, ele tem a sua linha aqui de pensamento. É por esse motivo que nós iremos tentar explicar, né, aos nossos irmãos, né? Então, o diácono Gepes, ele se expressou. Como foi que Gepes falou? Diácono, diga de novo. A sua expressão, o seu entendimento, é o seu entendimento. Eu entendi que Jesus pediu para seu Pai que providenciasse, quando ele se refere, se é possível, passe de mim esse cálice. Sim. Jesus pediu ao seu Pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não fosse a sua morte sacrificial. Isso, sacrifício, né? Sacrificial, sacrifício, né? Sacrifício, que assim, o que dá para entender nas palavras do diácono Gepson é que Jesus não estava querendo correr da responsabilidade do compromisso, mas ele queria passar pelo processo, mas que fosse de outra forma, não da forma que ele passou. E dentro da teologia nós temos alguns argumentos concernentes a essa linha de pensamento do diácono Gepson. Por quê? Porque Jesus estava se referindo a isto. É porque Jesus lá na frente, diácono Gepson, ele já estava vendo o que iria acontecer. Ele já estava vendo o processo que ele ia passar. E um desses processos que Jesus ia passar seria o cenário dele contemplar o Judas, do Judas, dele contemplar e ver a situação dele sendo exposta como foi, tanto na rua de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, como também ser pregado em um madeiro, ser pregado em um madeiro, não é verdade? E além de ser chicoteado, humilhação, não é, Gepson? Ser cuspido, como ele foi, uma lança foi cravada, nele. Então, Jesus já estava vendo lá na frente o que ele ia passar. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que ele queria passar de outra forma, muito bem, de outra forma, não é? Mas que o propósito do Pai seria executado, entendeu? Seria executado. Essa é a linha do diácono Gepson. Agora vamos ver a linha do diácono Erivaldo. Escutar. Amém? Amém, irmão. Amém. Diácono Erivaldo. Aqui é uma classe teológica, irmãos, onde temos os nossos professores, nossos irmãos,
e estamos aqui conversando esse versículo gostoso demais, muito bom. E o próximo tema vai ser escatologia, viu? Escatologia, eles estão com um versículo aí, irmão, pipoco mesmo, para a gente debater. Estão todo mundo com livros aqui, estão com bíblias de estudos, né? E isso é bom. E a Bíblia que eles estão em poder aqui é a Bíblia pentecostal, Bíblia de estudo pentecostal. E tem a Bíblia King James, né, estão usando aqui. Graças a Deus, isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Pronto, pode falar, Diácono Erivaldo. Então, o que eu acredito, né, do meu ponto de vista, que o que dá a entender, que o Diácono Jefes leu ali, segundo o escritor, dá uma impressão que Jesus estava com medo, dava uma impressão que Jesus estava receoso dos pregos que futuramente iria cravar nas mãos, nos pés. Dá a entender que Jesus estava receoso da coroa de espinho, ou seja, resumindo, segundo o que ele leu, dá a entender que Jesus estava receoso de passar pela cruz. E também o autor deixa a impressão que Jesus estava pedindo ao Pai, né, quando disse, se possível, passa de mim esse cálice. O autor, ele deixa entender, né, que Jesus está esclarecendo para nós, os leitores da Bíblia na atualidade, que poderia ter outro meio, Deus poderia prover outro meio a qual o homem poderia ser salvo. E a minha opinião é que eu não concordo com essa tese, porque iria abolir todas as profecias messiânicas através dos profetas, né, a qual se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 21 em diante, que foi quando Cristo veio, né? Então assim, eu não concordo, pastor Cassimiro, com essa tese do escritor, não do Diácono Jefferson, do escritor, entendeu? Do estudo a qual ele está lendo, né? Como o senhor já falou aqui, nós estamos com algumas Bíblias fazendo comparativos, né? E eu não achei de muita importância o que o escritor falou. Eu acredito que a salvação, ela vem mediante Cristo, por Cristo, e que Jesus Cristo, ele sabia o que enfrentar, e quando ele orou, passa de mim esse cálice, ele não estava pedindo a Deus para fugir da missão, da responsabilidade. Ele não estava pedindo a Deus, né? Então, esse é o meu ponto de vista, para as coisas que vêm mais à frente eu poder me expressar. Muito bem. Tá ok. No entendimento do Diácono Erivaldo, não é? Ele achou erroneamente o escritor da Bíblia King James, a expressão dele, que no seu entendimento é que ele estava querendo explicar que Jesus estava querendo correr do seu compromisso de passar pelo seu sacrifício, né, ali na cruz. Nós também entendemos, né, o lado do Diácono Jefferson, né, e do Diácono Erivaldo, né, e nós também iremos ouvir também o nosso irmão Paulo, né? O nosso irmão Paulo também está com a oportunidade. Amém. Vendo a linha de raciocínio, né, dali do comentarista, que o Diácono Jefferson estava falando, né, e eu estava aqui meditando, como o senhor, pastor Cassimiro, já de muitos anos, né, vem caminhando na presença do Senhor, e o senhor viu o processo dos pastores, que o senhor foi ovelha, né? E quando disse
pastor Cassimiro vai ser pastor, vai tomar conta de uma congregação. Pela caminhada que o senhor teve, o senhor já tinha noção do que já ia enfrentar. E até agora o senhor veio aquela angústia para retroceder, mas saiu fora daquilo que Deus colocou na sua mão? Eu acredito que não. Vem a angústia, Veio, aquela vontade, veio. mas de sair o Senhor está aqui. É. Então, o que Jesus estava passando aqui era uma angústia tão profunda daquilo do que ele ia passar, né? Que ele poderia lá no trono da glória ao Pai ter dito, não, Pai, eu estou vendo o que é que eu vou passar, então eu não vou não, arruma outro meio. Era para ele ter dito isso lá. Não, mas depois... Né? Eu sei que eu vou passar por esse sofrimento, então eu não vou nem descer. Arruma um jeito aí, né? Se for possível até o sacrifício de animal, volta a fazer. Estou dizendo assim, não importa. Eu estou entendendo. Mas pela caminhada que Jesus teve e viu um homem e um Deus que era onisciente, onipresente, ele sabia do que ia passar. Então, no meu pensamento, né, na Bíblia, a palavra viva diz: ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, eu quero que seja feito a sua vontade e não a minha. Ele estava dizendo: seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Não quer dizer que porque ele estava angustiado que ele queria sair fora, né? Porque o comentarista aí vai dizer que ele está dizendo que ele queria que arrumasse outro meio. Então, como é? Se o pastor Cassimiro foi escolhido, estou fazendo um exemplo, para estar na frente de uma obra, como pastor, ele ia ser pastor, mas com outro arrumadinho? Só para acrescentar. Cada um tem um entendimento, mas eu vou dar o meu entendimento também, o veredito. Uma coisa. Jesus não... Eu estou entendendo todos três, cada um está com... acrescentar, pastor, que o próprio Jesus disse: não faça a minha vontade. Eu não posso afirmar qual era a vontade que Jesus queria, né? Não posso afirmar. Mas ele disse: faça a vontade do Pai, quer dizer, é a vontade de Deus, não era que Jesus queria. Mas quando ele diz assim: passa de mim esse cálice, dá a entender que, como ele é onisciente, ele tinha visto o que é que ele ia passar na frente, né? As coisas que ele ia sofrer. Segundo o comentarista do estudo Roma, dá a entender que Jesus queria que tivesse outro meio de Deus completar a missão de salvar a humanidade, que talvez não fosse esse que ele passou, esse processo da cruz. Esse processo da cruz. Mas só que o próprio Jesus falou: faça a sua vontade e não a minha. Então, prevaleceu a vontade de Deus. Muito bem. Pode falar, Erivaldo. Diácono Erivaldo. Pastor Cassimiro, eu achei interessante aqui. Só um momentinho aqui para deixar para os nossos irmãos, já estão entrando aqui. A irmã Kaline Nunes, a filha da irmã Maria Alencar, Vanusa, presbítero Luísio, Marcelo, Malhada, muitos irmãos estão acompanhando. Aqui nós estamos na igreja, irmãos. Eu estou aqui com os diáconos, com os obreiros aqui, e eles me chamaram para uma audiência, né? Mas, pastor, a gente está com um versículo aqui e a gente quer um esclarecimento desse versículo. E nós estamos aqui falando concernente ao versículo de Mateus 26, 39. O diácono Gebs, ele tem a sua linha de pensamento, o diácono Erivaldo também, e também o auxiliar de trabalho Paulo. Eu estou só ouvindo eles e depois irei expressar também o que eu penso concernente a esse versículo. Bom, para os irmãos que entraram agora na live, a paz do Senhor, quem vos fala é o irmão diácono Erivaldo. Nós estamos em plena harmonia, comunhão, né? Simplesmente em um debate santo, né? De aprender mais a palavra de Deus. E, meus amados, aqui, veja só, eu quero primeiro deixar bem claro para o pastor Cassimiro, diácono Gebs e o auxiliar Paulo, que a minha expressão, meu ponto de vista, não é do que eu penso somente,
mas do que eu vejo, do que os outros pensaram. Por exemplo, o autor aqui da Bíblia King James, né, ele falou algo aqui que eu não achei correto no comentário dele. O diácono Jefferson concorda com esse argumento. Eu não concordo. Não porque eu penso de um jeito tão somente, mas por causa do pensamento do autor que deixou esse argumento. Porque senão, se eu não disser isso, pastor Casimiro, vai dar a entender que cada um pode pensar de uma forma. Pode, mas não significa que esteja correto. Vamos lá. Olha aqui, o diácono Jefferson leu em Mateus capítulo 26, isto? 26, 39. Quem está falando é o diácono Erivaldo, que está expressando, né, o seu entendimento concernente Mateus 26, 39. Aonde vai dizer o seguinte, né? Jesus falando, e ele indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face, orando e dizendo, Jesus estava orando e dizendo, ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pronto, estou aqui com a Bíblia do diácono Jefferson na mão, e o comentarista, né, não o diácono Jefferson, o comentarista falou algo que eu não concordei, que diz o seguinte, ele entende esse versículo da seguinte forma, veja bem, diz assim, ó, se é possível, passa de mim este cálice. Olha o que o comentarista fala, meus amados. Jesus pediu a seu Pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não fosse a sua morte sacrificial. Dá a entender, né, que Jesus estava querendo que Deus não permitisse ele passar por todo aquele constrangimento. E se isso acontecesse, ia quebrar todas as profecias messiânicas. E Deus não é Deus de contradição e nem de confusão. Em seguida o autor diz assim, ó, Jesus sabia que o poder de Deus lhe tornava possível escapar do poder dos seus executores, judeus e romanos, mas ele não desejava rejeitar o plano do Pai de prover salvação para o seu povo. Aí já vai entrar aqui na parte aonde ele fala, todavia não seja como eu quero. Claro que Jesus sabia, né? Que era como o Pai queria, lá em João, capítulo 6, e o versículo 38, pastor Casimiro, a gente vai ver o próprio Jesus falando o seguinte, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Já estava determinado por Deus, programado no plano de salvação, Jesus tem que passar pela cruz do Calvário, sorrindo, me desculpe minha expressão, pastor Casimiro e os ouvintes, sorrindo ou chorando, né? Ou seja, aquilo que Deus determinou para o plano de salvação do homem já estava certo, não tinha outro meio do homem ser salvo. Tá Terminando certo. minha palavra, pastor Casimiro, que dá a entender, né, que Jesus estava com medo. Os irmãos estão ouvindo aí direitinho? Os irmãos estão ouvindo? É uma sala aqui de teologia, Mateus 26, 39, com os obreiros aqui, os professores. Um é coordenador da escola dominical e o outro é o professor. Os dois coordenadores e um professor da escola bíblica, né? Glórias a Deus. Encerrando, pastor Casimiro, minha fala, porque tem o senhor para nos explicar e os demais companheiros aqui, eu deixo bem claro aqui, eu afirmo com toda a categoria, né, com que eu acredito, que Jesus ele não estava com medo de passar pela cruz,
Não, algumas linhas teológicas de algumas pessoas dá esse entender que Jesus estava com medo. Angústia, alguém que está angustiado não significa que ele esteja querendo fugir do propósito de Deus. Essa é a minha linha de raciocínio por enquanto, pastor. Amém. Paulo. Amém. Diácono Gilson, quer dizer alguma coisa? Eu quero, pastor. Eu li a respeito na visão do comentarista aqui do estudo Roma. Eu quero ler também na visão do comentarista da Bíblia Pentecostal. Pentecostal, muito bom. Viu? Muito bom. Vou ler aqui agora Mateus. Eu sempre falo para os irmãos que a Bíblia de estudo pentecostal, para mim, ela é a mais completa. Eu gosto mais dela. Não desfazendo das demais, mas eu gosto mais da Bíblia de estudo pentecostal. É mais confiável, pastor Cassimiro? Eu acho porque ela traz para nós um entendimento muito bíblico, né? Bíblico e salutar para o nosso entendimento, diferenciado dos demais, né? Dos demais. Por exemplo, a Bíblia do Expositor, a Bíblia Dark, né? Nós temos a Bíblia Roma. Lembrando, né, que a Roma é da própria CPAD, né? Da própria CPAD. Mas assim, eu gosto muito da Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu gosto muito dela. Né? Ele diz assim, pastor, comentarista. Mas vamos ficar com aquilo que Paulo disse: julgai todas as coisas, mas retém o que é bom. Amém? Amém. Ele diz assim, pastor, o comentarista. Possivelmente foi o pastor Claudionor de Andrade que escreveu isso. Sim. Quando ele diz, passe de mim este cálice. Aí ele diz aqui, o que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. Primeiro, é duvidoso que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois ele estava decidido a morrer pelo pecado da raça humana. Segundo, é mais provável que ele estivesse pedindo a isenção do castigo da separação do Pai. A pena máxima pelo pecado do mundo, que ele tomaria sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da humanidade pecadora. Todavia, ele disse ao Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. A seguir, ele entregou-se para sofrer tanto a morte física como a separação espiritual de seu Pai Celestial, para assim obter a salvação de toda a humanidade. Sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos, para beber o cálice que lhe estava destinado. Olha que coisa interessante. Porque é o seguinte... No caso, dá a entender, pastor, que esse cálice que Jesus estava pedindo para afastar dele, sobrou para os anjos, pelo que o comentarista está dizendo aqui. Os anjos é quem tomou o cálice. É o seguinte... Sua oração foi ouvida, que ele pediu para o Pai afastar o cálice dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele fala, sua oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos, para beber o cálice que lhe estava destinado. Então vamos lá. Olha, vamos lá, eu vou explicar. O cálice é um sofrimento favorável ou não favorável. Eu vou tentar explicar. Ele deve ter ouvido a oração de Jesus e não ter respondido para que o sofrimento fosse para os anjos. Está dizendo aqui que quem tomou a dor do possível cálice foi os anjos, não Jesus. O comentarista diz aqui. Então ia ser mais forte do que o que Jesus passou. Sim. Tentar explicar aqui aos nossos professores, né?
os nossos obreiros aqui, concernente a esse versículo de Mateus 26, 39, aonde a expressão diz assim. A expressão diz assim: e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice. Então a gente já tem aqui um início de nós termos um debate. E o ponto principal aqui vai ser cálice. E a gente vai tentar explicar concernente a palavra cálice, o porquê. Aí ele diz aqui, versículo 39: todavia não seja como eu quero, mas como tu queira. Amém? Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante as expressões dos nossos irmãos, do que os irmãos estão falando, falou sobre a agonia, sobre angústia, e a revista da escola bíblica dominical, ela trouxe um assunto muito gostoso há alguns anos atrás, e de alguns dos tópicos que nós separamos aqui, a gente vai tentar explicar. O primeiro ponto, a angústia de Jesus, o Senhor Jesus, durante todo o seu tempo, do seu ministério, ele encarava a sua morte de maneira serena. Ele encarou a sua morte de uma maneira serena. Vamos ler em Mateus 16, 21, como é um estudo, né? É um debate que nós estamos aqui com os obreiros, com os professores, e eles estão me pedindo para explicar, e eu vou tentar explicar aqui à luz da Bíblia e através também de recursos que nós temos, graças a Deus por isso, né? Então, Mateus 16, 21, está escrito assim, Mateus 16, 21, olha foi que Jesus disse, 16, 21, aí ele diz, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito, e muitos dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Capítulo 17 de Mateus, versículo 22, vamos acompanhar a Bíblia, versículo 22, e o versículo 23, ele diz: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, é Jesus falando, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falando, terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeçaram muito. Isso foi Jesus falando. Aí agora, capítulo 20 de Mateus, capítulo 20, versículo 17. Versículo 17, ele diz assim, Mateus 20, versículo de número 17. Ele diz: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhe disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Isso aqui fala de convicção, de certeza. É o próprio Jesus falando, né? Aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Olha só, ressuscitará. 26, 1 e 2. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis, isso aqui é Jesus falando, bem sabeis que daqui a 2 dias
é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, alguns estudiosos do Novo Testamento, em seus estudos, eles falam que essa pergunta que os irmãos estão fazendo aqui, que muitas pessoas têm feito, o porquê de Jesus ter se angustiado, né? De ter Jesus ter se angustiado, é uma pergunta que realmente soa, né, a todos os nossos irmãos. Mas e por que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito? Versículo 37, olha o que é que ele diz aqui: levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito, né? Angustiar-se muito, né? Aí ele diz aqui, a ponto de dizer, o próprio Jesus no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, né? Até a morte. Aí, o seu pavor não era a morte. O seu pavor não era a morte, né? Não era a morte, mas o ser separado do Pai e assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Vamos lá para 2 Coríntios, vamos para a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 21. Olha só o que é que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 5, 21. Glórias a Deus. Ele diz assim: glórias a Deus. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Depois eu vou passar esse outro versículo aqui, mas vamos logo ler isso aqui, 2 Coríntios 5, 21, né? Que ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Paulo está se referindo a quem? A Cristo. Para que nele fôssemos feitos justiça de quem? De Deus. Pois ele estava decidido quanto a isso. Vamos lá para Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Capítulo número 10, versículo 33 e o 34, que diz assim: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então aqui, Jesus, ele tinha consciência da sua morte, ele tinha consciência que era a vontade do Pai. João capítulo 12, João 12, versículo de número 27, 12, 27.
Glórias a Deus. 12, 27. Olha o que ele diz aqui, versículo 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Com uma pergunta. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Estava em jogo a salvação dos pecadores. Mas o versículo de número 39, que é o texto base do nosso debate, da nossa argumentação, até porque há muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, concernente à morte, concernente a tudo isso que está acontecendo no nosso país, Aí Mateus 26, 39, que é o tema principal aqui dessa argumentação, ele disse: indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha a expressão do próprio Jesus expressando, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Então, a chave aqui para se compreender a agonia de Cristo está em identificar, o cálice, identificar o cálice. E nós sabemos que, embora qualquer ser humano normal, ele trema diante de horrores da crucificação, Os mártires, muitas vezes têm enfrentado a morte cruel, sem tal desespero extremo, Lá em Lucas 22, Evangelho segundo escreveu Lucas 22, o versículo de número 44, ele diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus. Então a gente vê aqui a expressão de Jesus, usada por Jesus: meu Pai, se é possível, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Olha só, então nós temos que entender isso aqui à luz da Bíblia. Nós não podemos entender isso aqui através de alguma linha de pensamento nossa de achismo. Nós temos que entender à luz da Bíblia. E para isso nós temos que ir para o Velho Testamento, que ele vai trazer referência concernente a essa linguagem figurada desse cálice que Jesus estava se referindo. Então, para isso nós vamos para o Velho Testamento, porque o cálice ou o copo, aparece com frequência na Bíblia, e muito especialmente na sua aplicação metafórica, e é usada para indicar uma situação miserável. Vamos lá para o Salmo de número 11, Salmo 11, Salmo de número 11. Aqui os nossos obreiros estão aqui, e eles, cada um tem seus argumentos, argumentaram, e a gente está aqui para aprender um com o outro, Aprender um com o outro. Glórias a Deus.
Versículo 6, verso 6. Salmo 11, verso 6. O que é que ele diz? Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Eis a porção do seu copo. É também de felicidade. Também é de felicidade. É de felicidade. No Salmo 16 e o versículo também 5. Olha só, o verso 5. O que é que ele diz no verso 5? Ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Tu sustenta a minha sorte. Salmo 23. O 23 e o 5. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. No Salmo de número 75. Salmo 75, e vamos para o verso 8. Salmo 75, verso 8. 75, verso 8. Olha o que é que ele diz. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve. Olha só. Cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dar a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra solverão e beberão as suas fezes. Você está vendo? As suas fezes. Então, o cálice também tem a manifestação da ira de Deus. Tanto tem da bênção, como também tem da ira de Deus. Não é verdade? Né? Então vamos para o profeta messiânico, o profeta Isaías. O que ele vai dizer no capítulo 51, Isaías 51. Isaías 51. Olha o que é que ele diz aqui, Isaías 51. E o versículo de número 17. Olha o que é que ele diz assim, aqui, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor cálice do seu furor, bebeste, solvestes as fezes do cálice da vacilação. Você está vendo aqui? Então, essa linguagem aparece também no Novo Testamento. Vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 14, verso 10. Apocalipse 14, 10. Olha o que é que ele diz aqui. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo de número 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Da ira de Deus. Que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos de Deus do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 16. Os irmãos acompanham aí, e os irmãos podem ler também para nos ajudar aqui, no nome de Jesus. Enquanto isso, o irmão Paulo pega uma vinha ali para mim. Por favor, pode pegar os copos. 1 Coríntios 10, 16. Vamos interagir aqui para mim ficar só. Assim, o cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Graças a Deus, falando do cálice, né? Então, o Senhor Jesus, ele faz referência aqui, né?
sobre o cálice, o qual ele referia ao cálice da ira de Deus, como castigo da separação do Pai no momento da cruz. No momento da cruz. Entendeu? Porque em Mateus 27, versículo de número 46. Mateus 27, 46. Vamos ler esses versículos aqui para nós termos um entendimento mais preciso. E o versículo 46, o que é que diz? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Né? Porque ele sabia que estava chegando a hora de ser submerso na maldição, não é? Ele sabia disso, né? E por todos nós pecadores, não é verdade? Então, nós já entendemos aqui, concernente a ouvir os nossos queridos irmãos, que Cristo, ele de maneira alguma estava querendo correr das suas responsabilidades. Ele não estava querendo correr das suas responsabilidades. E jamais, não é? Jamais ele estava fazendo isso. E nós não podemos também aceitar a opinião de que Cristo temesse a morte prematura, né? Temesse a morte prematura nas mãos de Satanás, né? Nas mãos de Satanás. Por quê? Porque o cálice vinha do Pai. O cálice vinha do Pai, não é? Não de Satanás. Glória a Deus. Você está entendendo? João capítulo 18, versículo 11. Leia aí, João 18, 11. Glórias a Deus. João capítulo 18, versículo de número 11. Porém, Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Olha só, você está vendo o próprio Jesus falando aqui? Mas Jesus disse a Pedro, foi Jesus que disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Está entendendo? Então, Jesus não estava correndo o seu compromisso, de nenhuma forma. Por quê? Porque o Pai já tinha organizado tudo. Tudo estava dentro dos conformes do Pai. Entendeu? Tudo estava dentro dos conformes do Pai. Não é? Porque, além disso, a vida de Cristo se podia ser entregue voluntariamente. Em João capítulo 10, João 10, versículo 17, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Glória. Aí ele diz: ninguém mais tira da minha mão, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar
e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, o que é que a gente vê aqui? Que o cálice, que eu disse antes, que o cálice, ele foi usado figuradamente nas Escrituras e se referindo à bênção de Deus, né? A bênção de Deus, e também se referindo à ira de Deus. A bênção de Deus no Salmo 23, verso 5, que nós acabamos de ler. A ira de Deus no Salmo 78 e o 75, versículo 8, que nós lemos, né? Então, dentro dessa explicação aqui, mas possamos dizer satisfatoriamente, né, do cálice, é que se relaciona com a ira divina em que Cristo, né, incorreria na cruz ao tornar sobre si o pecado do homem, né? O pecado do homem. Então, dentro dessa experiência aqui, desses versículos, principalmente desse versículo aqui, né, que Deus ficaria por algum tempo separado do seu filho, não é? De lugar horrível, de grito, como está inserido lá no versículo 46, abra aí Mateus 27 e o versículo de número 46. Mateus 27, 46. Veja aí, para os nossos coordenadores, nossos professores, nós estamos aqui em uma sala teológica, onde nós estamos falando sobre Mateus 26, 39, onde muitos questionamentos, e nós estamos explicando o versículo 39. Pois não, pode ler Mateus 27 e o versículo 46. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Amém? Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Se o pecado de um só homem pôde fazê-lo sentir amarga tristeza quando experimenta a separação de Deus, quão incomparável deve ter sido a angústia de Jesus, que sabia o que significava assumir a culpa de todos os homens. Por quê? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Desde o começo até o fim. Glórias a Deus. Por quê? O fim, a oração de Cristo foi, possamos dizer aqui, foi perfeitamente, né, submissa ao Pai. E a oração foi entendida, foi atendida, entendida e foi atendida a oração, né? Por quê? Não removendo o cálice, mas concedendo forças para beber. Glória a Deus. Forças para beber. Deixa eu dar uma revelação aqui que Deus me deu para você que está aí. O cálice que Deus determinou para a sua vida é só você que vai tomar. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, por um momento de tristeza, de angústia, de medo. E talvez você está com muitos questionamentos perguntando a Deus o porquê de tudo isto. Mas o primeiro ponto, a Bíblia diz que a oração de Jesus ela foi atendida. A sua oração está sendo atendida. O que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite?
é que esse cálice que você tomou de medo, de angústia que tem tomado a sua vida, Deus está colocando bálsamo agora no seu coração. Deus está repreendendo esse mal agora sobre a sua vida. Porque o cálice de morte que veio para a humanidade, esse cálice, que até então Satanás tinha poder sobre este cálice, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está hoje à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e Jesus vai vir se encontrar com a sua noiva nos ares. Então, esse sentimento de cálice de morte sobre a sua vida, eu repreendo agora no nome de Jesus. Porque o cálice da morte, a responsabilidade maior, Jesus já tomou posse disso já. Glórias a Deus. Jesus já tomou posse desse cálice de morte e não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, se você tem confiança, 3 pontos principais aqui para você que está aí do outro lado ouvindo. 3 pontos principais para que esse medo saia da sua vida, esse medo de morte saia da sua vida, de angústia saia da sua vida. 3 coisas principais. O que é, pastor? Anote esse negócio aí. A primeira coisa, tenha fé em Cristo. Tenha fé em Cristo. É o primeiro ponto. O segundo ponto, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Terceiro ponto, tenha convicção que você vai ser arrebatado. Tá bom demais para você. Tá ótimo para você. E esse medo vai sair. Eu posso dizer, esse medo de morte já saiu da sua vida. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Abra aí, Hebreus capítulo 5. Glórias a Deus. Hebreus capítulo de número 5. Olha o que é que ele diz aqui. 5 e o versículo de número 7. Hebreus 5, 7. Ele diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. Então, nós temos a certeza, como ele disse, que é impossível, nós cristãos, nós que acreditamos, nós que temos certeza, convicção da nossa salvação, nós não cremos na ressurreição. Acredite na ressurreição. Você tem que acreditar na ressurreição, porque Jesus, ele deixou claro isto. Nós acreditamos por causa da ressurreição de Cristo. Nós acreditamos, é por isso que nós não temos o medo da morte.
Nós não temos medo da morte, não. Nós não temos medo da morte. Por quê, pastor? Nós não temos medo da morte, é claro. De explicar isto. Por quê, pastor? Porque a maior evidência deixou Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A maior evidência foi Jesus que deixou para todos nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos certeza como igreja. Se, por exemplo, se Jesus quiser vir só para mim agora nesse momento, ele veio só para mim, e agora eu parti, não é? Parti. E se sexta-feira, dando um exemplo, se sexta-feira acontece de Jesus vir arrebatar a sua igreja, eu serei ressuscitado. Glória a Deus. Você está entendendo isso aí? Por quê? Porque Paulo disse isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17. Paulo falou isso também em 1 Coríntios 15, 56, 57, 58. Não é verdade? Então, nós que morremos em Cristo, eu serei ressuscitado. Jesus não veio sexta-feira, não deu um exemplo aqui? Vocês foram arrebatados, mas aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. É por isso que eu creio na ressurreição de Cristo. É por isso que eu não tenho medo da morte, não. Eu não tenho medo da morte. Por que eu não tenho medo da morte? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus. É isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã. É bem verdade que tem muitos pastores, muitos cristãos que estão morrendo por intermédio do Covid-19. Mas isso pouco importa. Morreu cristão dentro das arenas. Glória. Morreu cristão sendo jogado dentro de um tacho quente de óleo. Morreu cristão sendo morto por leões, sendo crucificado de cabeça para baixo. Cortaram a cabeça. Morreram um cristão. Está morrendo um cristão hoje, nesse momento, por não negar a Cristo, sendo arrancados os olhos, sendo esfaqueado, mortos a tiros. Você está entendendo? Tem cristãos sendo mortos agora por câncer, por infarto. Você está entendendo? Tem muitos cristãos sendo mortos por isto. E não é por isso que eu vou ter medo, não. Glória! Porque eu tenho convicção da minha salvação. Eu vou ser ressuscitado. E se eu não for ressuscitado, eu vou ser arrebatado com Cristo. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É essa palavra que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. Não tenha medo da morte. Você é crente, lavado pelo sangue de Cristo. O seu nome está escrito no livro da vida e Satanás não vai apagar, não. Glórias a Deus. Aleluia. Ou foi que ele disse lá em João: isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Eu sempre falo isto aqui e digo, mas recebe essa palavra. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, porque você está com o coração turbado mediante essa pandemia, mediante esses momentos difíceis que estamos passando. A igreja tem convicção da sua salvação e está em paz com Cristo.
É inadmissível um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, estar com medo. Temos as nossas precauções, temos que obedecer os decretos, temos sim, porque se assim nós não fizermos, nós seremos desobedientes. São homens constituídos por Deus, Paulo disse, não tem autoridade que não vinha ser constituída por Deus, foi Deus que constituiu. E nós como cidadão, como cristão, nós temos que obedecer sim. Irmão, se for na igreja, se for dentro de casa, eu tenho convicção que Jesus vai vir. Eu tenho convicção que eu vou para o céu. Glórias a Deus. Se é para ficar em casa, eu vou ficar em casa. Se é para proibir de eu pregar o evangelho no meio da rua, tem nada não. Eu fico dentro de casa. Se assim for, que não vai ser dessa forma, não vai. Saiu um decreto hoje. O outro decreto que saiu da cidade era que aproximadamente 40 pessoas poderiam estar em um espaço físico, em aglomeração. 40 pessoas. E o decreto de hoje que saiu, só pode ficar em um espaço físico 8 pessoas. Já diminuiu de 40, só 8 agora, né? Isso é para mim, pastor, só posso ficar com 8 obreiros e mais ninguém. Por quê? Porque se eu ficar com 9, com 10, estarei desobedecendo, e isso implicará em danos para a igreja, para a minha convenção, para o meu pastor presidente, para todos nós. E isso é um problema gravíssimo, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Então, se é 8 pessoas, vai ser 8 pessoas. E nós vamos continuar fazendo as nossas lives. Mas não existe nenhuma lei que proíba das portas da igreja fechar-se. Nós estamos acobertados pela lei, viu? Pela lei. Então não proíbe das portas da igreja fechar. E nós estaremos aqui, eu estarei aqui pregando o evangelho de Jesus. Eu vou estar aqui fazendo as lives, pregando salvação. Vou estar aqui pregando arrebatamento. Vou continuar pregando que Jesus vai entregar os galardões no tribunal de Cristo. Eu vou pregar que nós iremos participar das bodas do Cordeiro do casamento. Eu vou pregar que vai existir, vai acontecer a tribulação e a grande tribulação durante 7 anos. Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar pregando que vai ter 1000 anos do reinado de Cristo com a sua igreja, com Israel. Vou continuar pregando. Glórias a Deus. Eu vou continuar pregando que Satanás vai ser solto. Eu vou continuar pregando que vai ter o último ultimato de Satanás. E Satanás vai ser abolido de vez, vai ser derrotado de vez. E vou continuar pregando que vai ter os novos céus e a nova terra. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E lá ficaremos eternamente com o Pai, com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E lá sim, tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser novo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tudo vai ser programado pelo Pai. Bendito é o nome do Senhor. E eu vou continuar pregando. E não vou desistir. Eu vou para a rua. Se é somente 8, eu quero ver os 8 que vai dizer: pastor, eu estou com o senhor, eu quero ver aí. Você que está aí do outro lado. Glórias a Deus. Eu quero ver você aí. Dá um alô para mim.
e diz assim: pastor Cassimiro, eu estou com o senhor. A gente vai quinta-feira para a praça pregar o evangelho. Quinta-feira, aqui. Eu vou levar o som, as caixas de som. Glórias a Deus. Eu sei que eu tenho aqui os dirigentes dos cultos ar livre. E eles não estão pensando em deixar o sol, não. Eles não estão pensando em deixar o sol. Eu tenho certeza disso. Você está pensando em me deixar, diácono Erivaldo? Nós vamos até a morte, se for possível, vamos até o fim. Então vem aqui para você dizer que os irmãos estão assistindo. É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para eles. Se está sendo ao vivo, diácono Erivaldo, você vai me abandonar quinta-feira no culto ar livre? A paz do Senhor para os irmãos. De forma alguma, pastor Cassimiro. Não fazendo igual Pedro fez, falou com Jesus que ia até a morte. E Jesus disse: Pedro, tu vai me negar. Não, de maneira alguma. O viver é Cristo, morrer é lucro. A gente tem que ir até o fim. Glórias a Deus. Estamos juntos. Amém. Isso aqui é o dirigente do culto ar livre, juntamente com o diácono Gepes. Vem cá, diácono Gepes. Vem cá. Você vai com o pastor Cassimiro quinta-feira pregar o evangelho de Jesus? Amém, nós estaremos lá, se Deus quiser. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. O obreiro Paulo, vem cá também, obreiro Paulo, é dirigente do culto ar livre. Você vai estar com o pastor Cassimiro pregando o evangelho de Jesus? Estamos lá falando do amor de Cristo. Vem mais para cá, para a câmera. Estamos lá falando do amor de Cristo, porque Cristo, assim como padeceu por nós para dar a vida eterna, não podemos parar de falar do amor dele e não voltar atrás, porque nós vamos ser covardes. Amém, glórias a Deus. Vamos pregar o evangelho de... Meu irmão, se for com coronavírus, sem coronavírus, tu vai ser morto. Ó, se tu não for morto de coronavírus, tu vai ser morto de outra forma. Do infarte. Só quem sabe é Deus, a gente não sabe. De qualquer forma a gente vai ser morto. Você está entendendo? O que importa é a sua salvação, meu irmão. Aí você pode dizer: pastor, você está dizendo que não é para mim se precaver? Eu disse antes, eu tenho que obedecer os decretos, eu tenho que estar com máscara, viu? Eu não vou ficar com máscara que eu estou pregando, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou botar uma máscara eu pregando, pelo amor de Deus. Já é ruim sem máscara você está falando, imagina você falando com máscara, não tem como, não é verdade? É? Mas os obreiros estão todos três com máscara aqui, tá todos três com máscara aqui. Os irmãos, vem para cá os obreiros com máscara, para os irmãos vir aqui, ó. É? Vem cá, Paulo, com as máscaras, tá aí, ó. O prefeito me deu as máscaras, vou até abaixar aqui, ó. O prefeito me deu as máscaras e eu já distribuí para os obreiros, tá vendo? Tá aí, ó. Vem para cá, Paulo, também. Bota aí, Paulo. Isso. O prefeito deu. É, glórias a Deus. Cadê Paulo? Foi tomar água? Chega cá, Paulo. Tá aqui. Glórias a Deus. É? Tá aqui. Aparece lá, olha, com máscara, tá vendo? Essas máscaras aqui eu recebi hoje do prefeito. Né? Cadê o álcool? Me dá o álcool aqui. Cadê o álcool? O mais moderno aqui. Aquele mais moderno, tá aqui. Porque é mais cremoso. Tá aqui, ó. Álcool, para passar nas mãos. Você está entendendo? Então, nós estamos se precavendo, irmão. Né? Eu não vou tentar o Senhor, meu Deus, de nenhuma forma. Nós temos que usar máscara, nós temos que passar, higienizar as mãos, lavar com bastante sabão, não é? E vou repetir aqui, como eu tenho falado aqui na igreja: só saia se for por um caso de extrema necessidade, né? Extrema necessidade. Mas para que você está passeando no meio da rua? Não é verdade? Não tem precisão disso, não tem precisão, não é verdade? Então nós temos que obedecer, não é verdade? Temos que obedecer, não é? Mas eu não posso me calar. Agora não tem desculpa para ler a Bíblia. É, o diácono Gepes, ele fala uma coisa aqui interessante, viu? Eu acredito que o espírito da preguicite espiritual de ler a Bíblia caiu por terra, porque agora você vai ter tempo de ler a Bíblia. Viu? Eu vou dar um conselho para você. Conselho pastoral para você. Olhe para mim aqui, pastoral. Se você assiste a Rede Globo de televisão, desliga essa praga, essa miséria dos infernos. Desligue e liga a Bíblia. Viu? Ligue a Bíblia Sagrada. Viu? Ou se não, coloque filme gospel, evangélico. Pronto, coloque um filme bom para você assistir. Pronto.
Porque não tem uma programação boa, irmão. Não tem. Isso aqui tem é mentira. Não tem uma programação boa que passa nessas televisão. Você entendendo? Liga jornal, só miséria. Você está entendendo? Você liga a Rede Globo mata mais pessoas do que aqueles que assistem. Não é verdade? Então desliga essa miséria da Rede Globo. Você está entendendo? E vai ler a Bíblia Sagrada. Porque você vai se fortificar e Deus vai te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Coloque hinos de louvores. Coloque isso na sua casa. Hinos, viu? Coloque hinos. Louve a Deus, exalte a Deus com hinos da harpa cristã. Pega a harpa e vá louvar a Deus com hino da harpa cristã. Está entendendo? Não dê os seus ouvidos para ouvir música mundana. Não faça isso não. Viu? Se edifique com coisas espirituais que vai lhe ajudar. Isso é um conselho pastoral para vocês que estão aí do outro lado, para minhas ovelhas que o Senhor me deu de cuidar. Amém? Então, eu acredito que está explicado para os nossos irmãos, para os nossos diáconos, irmão Erivaldo, irmão Paulo, irmão Jefferson, graças a Deus, não é? Porque é um versículo que se resume, e nós já falamos sobre o resumo desse versículo, não é verdade? E nós acreditamos dessa forma, e nós cremos dessa forma, amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus, não é? E nós vamos continuar crendo, irmão, vamos continuar orando por todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando ao pastor Marcos. Eu queria que os irmãos abrissem aí no celular de vocês aí para ver as mensagens aí para me mandar daqui, para mim, né? A irmã Gerluce, tá o pastor Marcos lá, né? Assembleia de Deus, Manancial de Bênção ali da Malvina 2, na pessoa do coordenador, pastor Anselmo, que está também ouvindo também. E nesse momento, você que está aí do outro lado, nós vamos orar. Nós vamos orar. Estou aqui na igreja, somente com os obreiros, só está nós 4 aqui. Nós vamos orar por sua vida. Nós vamos orar por você, para Deus te abençoar, né? Repreender todo o mal, né? Que nós venhamos ter a convicção da nossa salvação. É essa palavra, irmão. É essa palavra. Vamos ter convicção da nossa salvação, repreender, né, todo espanto noturno, toda seta que voa de dia, né, e mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e toda a sua casa não será atingida. Amém? No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Foi uma reflexão que o pastor Daniel, o pastor presidente, até deixou hoje, né, para todos os seus seguidores, todos os obreiros, não é verdade? Glórias a Deus. Então, tem mais aí, a minha irmã Lidivânia, né, biológica, está assistindo também, participando dessa live. O meu cunhado Tiago também está na sua casa lá, participando dessa live. Estar aqui, o Levi, né, filho do pastor Guerreiro, e ele deixou aqui uma mensagem concernente o que nós estávamos falando. Ele disse aqui: a vontade do pai era a vontade do filho, mas como o filho veio ao mundo de forma humana, ele sofreu dores, mas entendia a necessidade de passar por todo o processo da salvação da humanidade. Foi o que eu falei. Você está vendo aí? Bendito é o nome do Senhor. Parabéns, o Levi Guerreiro, por essa boa palavra. Muito bem, que Deus te abençoe. A minha mãe também, irmã Carmen, está lá no seu quarto, né, com a sua netinha lá, Letícia, ouvindo também essa mensagem aqui, esse momento que aqui está, né? O pregador Everson também, um homem de Deus, jovem de Deus, também está lá participando. Isaac, lá de Curitiba, Erivaldo, Isaac está também. Abraço, meu Kaline, amigo. né? Kaline também. Irmã Lídia também está assistindo lá, né? Irmã Lídia, Deus abençoe. Roberta, eu acredito que seja a Roberta, né? Glórias a Deus, né? Obrigado, meu Deus, pela vida do meu irmão, que está sempre orando pela família, pregando, pagando preço nas orações, e da minha mãe,
da minha cunhada Andréia, mulher de Deus. Amém. Deus te abençoe também, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nossa irmã Márcia, nossa irmã Vanusa, nosso irmão Felipe, Deus te abençoe, presbítero Felipe, ali de Campina Grande também, filho do evangelista Nascimento, presbítero Aloísio, nosso irmão Amerson, lá do Ingá, Deus te abençoe também, nosso irmão, muitos irmãos aí, né, que tiveram, né, aí participando dessa live, tá certo? E o próximo tema que nós iremos conversar vai ser escatológico, e esse tema a gente vai dizer agora aqui, né, e cada um vai explicar, a gente vai orar, calma que a gente vai orar, a gente vai orar e eles vão se preparar, eu disse a eles que trouxesse livros de teologia sistemática, né? Trouxesse Bíblia de estudo, isso é muito bom, né? Para todos nós, né? Livros, inclusive o Diácono Erivaldo, ele vende livros aqui, viu? Você que está aí do outro lado, quer ter posse de uma Bíblia boa, converse com ele e ele traz, ele pega num preço bom também, Bíblias, livros, não é? Glórias a Deus, inclusive eu estou esperando ganhar dele, de me presente, né? Dos Hebreus, né? Eu estou precisando dele, já disse a ele já, disse que vai me dar, né? Quando as coisas melhorar, e eu estou crendo, em nome de Jesus, um presente, né? É um bom presente mesmo, né? História dos Hebreus, amém? Deus abençoe. Então vamos lá, vamos sugerir aqui o próximo tema. Vamos lá, pega a Bíblia aí, pega a Bíblia, escatológico, né? Escatológico, vamos lá? Glórias a Deus. Escatologia aí, esses doutores. Arrebatamento da igreja, alguma, né? Tribulação, grande tribulação, né? Muito bem. Então, qual será o próximo tema? Vamos pegar o capítulo e o versículo. Capítulo e versículo. Pode escolher aí os irmãos. Pode escolher os irmãos aí. Vamos pegar um capítulo e um versículo, né? E vamos colocar aqui para o próximo tema, né? Próximo tema, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A gente está vendo aqui, irmão. A gente pode usar aqui alguns. É porque tem muitos argumentos, tem muitos temas, né? Para a gente falar aqui, alguns temas, né? E a gente quer falar sobre escatologia, tá certo? E eu tenho dado aqui na igreja, eu falei sobre arrebatamento da igreja. Vamos lá, me ajuda aí. Arrebatamento. Falei sobre o que mais? Eu falei sobre arrebatamento. Aí depois do arrebatamento acontece o quê? Não, depois do arrebatamento acontece o quê? Não, depois do arrebatamento acontece o quê? Não, depois do arrebatamento acontece o quê? Tribunal de Cristo. Aí depois do tribunal de Cristo é o quê? Hã? Não, depois do tribunal de Cristo é o quê? As bordas. Glórias a Deus. Aí quando estiver lá em cima, o que é que vai acontecer aqui embaixo? Duas coisas. Pronto. Durante quantos anos? 7 anos. O 3 anos e meio é o quê? Falsa paz. E a segunda? Quando o anticristo se revelará se manifestar. Isso no Cronos, né? No tempo humano. Estão querendo debater, porque no Cairo. Olha o tema que surgiu aqui. No Cairo, a gente explicou que vamos lá, olha o tema que surgiu aqui, pastor. Esses 7 anos é no Cronos? No Kairos. Ou no Kairos? Meu Deus, esses homens aqui, irmão, olhe, glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Vocês vão fazer a conta dos 7 anos. Glórias a Deus. Muito bem, né? Muito bem. A gente tem uma ideia, isso aqui é um tema que pode ser debatido. A gente tem uma ideia para o seguinte: os 7 anos aqui, 3 anos e meio, tribulação e grande tribulação, né? A gente tem ideia de 7 anos, né? Pronto. De 7 anos, né?
dentro da matemática, dentro das estatísticas, dentro dos estudos, né, gente? Dentro dos estudos, não é? Mas 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos aqui. Então, 7 anos lá em cima. Chego 7 anos lá em cima de Pastor Casimiro, Pastor Casimiro, as 70 semanas de Daniel era contada de uma forma diferenciada, né? Glórias a Deus. Então eu tiro por aí, né? Os 7 anos, porque se um dia, né, era contado com mais quantidade... Apocalipse 21, 9. Apocalipse 21, 9. 7 anos. Isso é interessante aí, é um tema aqui que a gente vai escolher. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Vamos usar esse versículo, esse capítulo, e vamos debater nele? Falando de quê? Glória? Glória? Não, isso é bom. Hã? A Nova Jerusalém. Dá para falar nisso aí? Tá bom isso aí? Ou terá outro? Ou vai pensar? Falar do anticristo. Do anticristo? Então vamos falar do anticristo. Eu não vou ficar aqui. Um disse assim, vamos falar do anticristo, eu disse, não, eu não quero ficar aqui. Quem quer saber de anticristo, né? É debate, né? Amém? Vamos orar. Vem para cá, o Zubeiro, vem para cá, para mim retaguarda aqui. O Zubeiro vem para cá e nós vamos orar agora, nesse momento, apresentando a Deus por tudo. Estamos aqui na igreja orando e nós vamos orar por sua vida, nós vamos orar por sua casa, por sua família, sua vida espiritual, emocional, né? E vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Olha os guarda-costas aí, ó. Eu estou seguro, graças a Deus. Olha, isso aí é o anjo Gepson. Isso aqui é o anjo Erivaldo. O anjinho, que é pequenininho. E o anjo Paulo, né? Glórias a Deus, né? São santos, a Bíblia diz que é santo, né? Glórias a Deus. Então vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesse momento te louvamos o seu nome na beleza da sua santidade. Obrigado por passar esses momentos aqui, Senhor, juntos, falando do teu amor, das tuas grandezas. Pai, neste momento, nós queremos te apresentar a vida de todos os teus filhos e todas as tuas filhas, que estão ali do outro lado, que participaram também dessa live. Pai, em concordância com os obreiros, com os diáconos da tua casa. Pai, eles estão intercedendo agora pelas famílias. Eles estão também intercedendo pelas pessoas que estão passando momentos difíceis, que o inimigo colocou medo, que o inimigo, Senhor querido, tem feito, Senhor, ó Deus, bagunça na sua vida emocional, espiritual, psicológica, Senhor. E nós te pedimos nesta noite, que o Senhor Jesus, mediante a tua palavra que foi pregada nesta noite, o repreenda, desfaça todo o mal, dais uma noite reparadora a cada um deles, a cada uma delas, Senhor. Repreenda todo o mal, Jesus, desfaça toda obra maligna. E nessa noite, Pai, nós te apresentamos toda a nação brasileira em tuas mãos. Nós te apresentamos o presidente, nós te apresentamos os governadores, os prefeitos. Ó Deus, te apresentamos toda a classe política em tuas mãos e te pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação. Pai, repreenda todo o mal. Pai, desfaça toda a obra maligna de Satanás. É isso que nós queremos te pedir, Pai. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida dos teus servos. E o teu filho Erivaldo agora vai levar essa oração também em concordância. Glórias a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por tudo, ó Pai querido, que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Louvamos a Deus, Senhor, pela vida do pastor Casimiro, sua esposa, sua filha, ó Deus querido, a qual o Senhor tem enviado para este lugar. Assim, ó Pai querido, como pedimos a tua bênção sobre a vida deles, Senhor, pedimos sobre os demais pastores, Senhor, que o Senhor sustente, Senhor, em cada cidade. Pai querido e amado, te louvamos e te adoramos, Senhor, por este privilégio, ó Pai querido, ó
Deus, que nós temos, pois são poucos que têm esse privilégio, Senhor, e estamos inseridos nestes poucos, ó Pai querido. Te louvamos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre, todos digam, Amém. que a graça de Jesus te abrace. Deus abençoe. Glória, glória.